Irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. João, capítulo 7. Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Irmãos, a festa dos tabernáculos era também conhecida como festa das cabanas, festa das tendas, festa das colheitas, porque coincide com a estação das colheitas em Israel, no começo do outono. A festa dos tabernáculos tinha um grande significado e tem um grande significado para os cristãos, porque representa a bondade de Deus ao prover alimento para nós, cristãos. Pois bem, aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Seus irmãos disseram a Jesus: parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. Com efeito, nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhes Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas para vós a hora é sempre favorável. Eu vou repetir. Disse-lhes Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês, a hora é sempre favorável. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele que as suas obras são más. Ou seja, irmãos, o mundo não vos pode odiar, não pode odiar vocês, porque vocês são parecidos com o mundo. Mas odeia a Cristo, porque Cristo deu e dá testemunha contra o mundo, porque as obras do mundo são más. Subi vós para a festa. Quanto a mim, eu não irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Dito isto, permaneceu na Galileia. Mas quando os seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, não em público, mas despercebidamente, ou seja, em secreto. Buscavam-no os judeus durante a festa e perguntavam: onde está ele? E na multidão só se discutia a respeito dele. Uns diziam: é homem de bem. Outros, porém, diziam: não é, ele seduz o povo. Ninguém, contudo, ousava falar dele livremente com medo dos judeus. Amigos, os judeus, eles não criam e não creem em Jesus, muitos deles. E eles não aceitavam que o povo falassem de Jesus. Aliás, eles queriam obrigar aos seus discípulos, os discípulos de Jesus, a não falarem no nome de Jesus, quanto mais ao povo. Pois bem, lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar.
Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudos. De onde lhe vem, pois, este conhecimento das Escrituras? Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala por própria autoridade busca a própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé, e nele não há impostura alguma. Nosso Senhor Jesus quis dizer: aquele que quiser cumprir a vontade de Deus, que estiver de fato decidido a cumprir a vontade de Deus, saberá se a doutrina que eu dou é minha ou vem da parte de Deus. Porque quem fala por sua própria autoridade busca a sua própria glória. Mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé, e nele não há injustiça. Ou seja, se você procura a sua própria glória, a sua glória não é digna de fé. Você não é digno de fé. Mas se você procura gloriar aquele que o envia, que o enviou, que o mandou, a sua glória é digna de fé. E em você não há injustiça. Assim Jesus falava de seu Pai, de Deus. Diz o Senhor no versículo 19: acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? No entanto, ninguém de vós cumpre a lei. Por que procurais tirar minha vida? Respondeu o povo: tens um demônio. Quem procura tirar-te a vida? Replicou Jesus: fiz uma só obra, e todos vós vos maravilhais. Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não é de Moisés, mas dos patriarcas. E até no sábado circuncidais um homem. Se um homem recebe a circuncisão em dia de sábado, e isso sem violar a lei de Moisés, por que vos indignais comigo, que tenho curado um homem em todo o seu corpo em dia de sábado? O que Jesus quis dizer, amigos, foi o seguinte: acaso não foi Moisés que vos deu a lei? No entanto, nenhum de vocês cumpre a lei. Então, por que vocês procuram tirar-me a vida? Então, o povo respondeu, os judeus: tens um demônio. Quem procura tirar-te a vida? O Senhor disse: eu fiz uma só obra, e todos vocês se maravilham, ou seja, se indignaram por isso. Porque Moisés deu a lei da circuncisão. Moisés deu a circuncisão. Se bem que ela não veio de Moisés, mas veio dos patriarcas, de vossos pais. E num dia de sábado, vocês circuncida um homem sem violar a lei de Moisés, sem violar
o sábado. Mas vocês se indignaram comigo porque eu curei um homem no dia de sábado. Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça, diz o Senhor. Porque vocês circuncidam um homem no dia de sábado sem violar a lei, e querem me julgar, me matar, porque eu curei um homem no dia de sábado. Por essa razão, diz o Senhor no versículo 24, não julguem pela aparência, mas julguem conforme a justiça. Jesus fez o bem e não o mal. No dia de sábado é lícito, é bom fazer o bem, curar, ajudar. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Todavia, ei-lo que fala em público, e não lhe dizem coisa alguma. Porventura reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Dessa leitura, desse versículo, a gente pode tirar um ensinamento. Você não deve ter medo de falar de Jesus em público. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Quando tiver de te acontecer alguma coisa com você, acontecerá tudo no dia em que estiver determinado a cumprir-se, e não porque você fala tal coisa a respeito de Cristo. Repetindo, todavia, ei-lo que fala em público, e não lhe dizem coisa alguma. Porventura reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Então o povo disseram o seguinte: esse não é aquele a quem o povo, os judeus, procuravam tirar a vida? Todavia, eis aí ele falando publicamente, e não dizem coisa alguma. Será que eles reconheceram de fato que ele é o Cristo? Mas este aí nós sabemos de onde vem. O Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde ele vem. Assim diziam os povos. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: Ah, vós me conheceis e sabeis de onde sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. O Senhor disse: eu não vim de mim mesmo, eu não vim por mim mesmo, mas vim porque alguém me enviou. O Pai o enviou. E vocês não o conhecem. Eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Muitos do povo, porém, creram nele e perguntavam: quando vier o Cristo, fará mais milagres do que este faz? Ou seja, as pessoas que creram em Cristo viram os grandes feitos que Jesus fez. Então eles diziam: quando vier o Cristo, fará mais milagres do que este faz? Ou seja, era demais os feitos que Cristo tinha feito e eles criam nele.
Então eles se perguntavam que era impossível vir alguém para fazer mais feito do que ele. Os fariseus ouviram esse murmúrio que circulava entre o povo a respeito de Jesus. Então, de acordo com eles, os príncipes dos sacerdotes enviaram guardas para prendê-lo. Disse Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e então vou para aquele que me enviou. Buscar-me-eis sem me achar, nem podereis ir para onde estou. Os judeus perguntavam entre si: para onde irá ele que eu não possamos achar? Porventura irá para o meio dos judeus dispersos entre os gregos para tornar-se o doutor dos estrangeiros? Que significam essas palavras que nos disse? Buscar-me-eis sem me achar, e onde estou, para lá não podereis ir. Então os judeus começaram a murmurar e perguntar entre eles: para onde irá, que não podemos achar? Porventura irá para o meio dos judeus dispersos, ou seja, por um acaso ele irá para além do mar, onde estão dispersos os gregos, onde estão todas as pessoas espalhadas pelo mundo, para tornar-se o sedutor deles, dos estrangeiros? E que significam essas palavras que nos disse? Buscar-me-eis sem me achar, e onde estou, para lá não podereis ir. O que significa? No último dia, que é o principal da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito que havia de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns daquela multidão diziam: este é realmente o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros protestavam: é acaso da Galileia que há de vir o Cristo? Não diz a Escritura: o Cristo há de vir da família de Davi e da aldeia de Belém, onde vivia Davi? Então, irmãos, enquanto uns estavam crendo em Jesus e dizendo: esse é o Cristo, esse é o Messias, este é realmente o profeta, outros irmãos protestavam, dizendo: acaso é da Galileia que há de vir um Cristo? Não diz a Escritura que o Cristo há de vir da família de Davi e da aldeia de Belém, onde vivia Davi? Ou seja, os judeus não sabiam de onde o Messias tinha vindo, Cristo tinha vindo. E realmente Cristo é da descendência de Davi. Mas eles não sabiam de onde Cristo tinha vindo, de onde.
Houve por isso divisão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos. Voltaram os guardas para junto dos príncipes dos sacerdotes e fariseus, que lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: jamais homem algum falou como este homem. Replicaram os fariseus: porventura também vós fostes seduzidos? Ou seja, os guardas que eles tinham mandado prender Jesus voltaram de mãos vazias, não trazendo a Jesus. Então eles disseram: por que vocês não o prenderam? Por que não o trouxeram? Então os guardas disseram: jamais homem algum falou como este homem. Então os fariseus disseram aos guardas: vocês também foram seduzidos? Há, acaso, alguém dentre as autoridades ou fariseus que acreditou nele? Assim perguntaram os judeus aos guardas: há por um acaso alguém dentre as autoridades ou fariseus que acreditou nesse homem? Este proviléu que não conhece a lei é amaldiçoado. Replicou-lhes Nicodemos, um deles, o mesmo que de noite o fora procurar. Vou repetir: este poviléu que não conhece a lei é amaldiçoado. O que Nicodemos está dizendo, meus irmãos, é: este povo que não conhece a lei é amaldiçoado. Este povo que não conhece a lei é amaldiçoado. Preste bem atenção no que diz o versículo. Replicou-lhes Nicodemo, um deles, o mesmo que de noite o fora procurar. Condena acaso a nossa lei algum homem antes de o ouvir e conhecer o que ele faz? Responderam-lhe: porventura és também tu Galileu? Informa-te bem e verás que da Galileia não saiu profeta. Então, enquanto o povo estava discutindo a respeito de Jesus, irmãos, veio um homem chamado Nicodemos, que era também um dos judeus, um dos sacerdotes. Nicodemos procurou Jesus para salvar a filha, para a ressuscitar da morte. Aliás, a filha de Nicodemos estava para morrer, mas quando Jesus chegou até a casa de Nicodemos, a sua filha já havia dormido o sono da morte. Mas Jesus a ressuscitou. Este creu em Jesus. E enquanto os judeus o estavam falando com Jesus e discutindo com ele, Nicodemos chegou e disse: este povo que não conhece a lei é amaldiçoado. Então Nicodemos disse: vocês condenam um homem antes de ouvir e conhecer o que ele faz? Então eles disseram a Nicodemos: porventura és tu também Galileu? Informa-te bem e verás que da Galileia não surgiu profeta. Como eu disse, os judeus não criam em Jesus, eles não sabiam de onde Jesus vinha.
porque se soubessem, eles sabiam que Jesus é o Messias. Então eles disseram: informa-te, para tu ver que da Galileia não saiu nenhum profeta. E voltaram cada um para a sua casa. Meus amados irmãos, dificilmente alguém pode dizer que conhece a Deus sem crer em Jesus Cristo. Aliás, não é dificilmente, é improvável. Pois ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, que é Jesus. Assim ele afirma. E aqueles que não creem em Jesus Cristo não conhecem a Deus, porque o próprio Jesus disse: se conhecesseis a mim, conheceriam também ao meu Pai. Em outras passagens, os discípulos, conversando com Jesus, disseram a Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu-lhes: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheceis? Ou seja, o nosso Criador, o Deus, o Todo-Poderoso, veio à Terra em seu Filho Jesus Cristo. O mesmo Deus desceu dos céus, se fez homem, veio à Terra, meus irmãos, para buscar de novo os seus filhos, para se reconciliar com o seu povo. De novo. Porque o nosso Deus já tentou se reconciliar, mostrar quem Ele era aos povos quando tirou-os do Egito. Mas esses o ignoraram. E depois de muito tempo, veio novamente através de seu Filho Jesus Cristo se reconciliar com o povo novamente, e novamente o povo o ignoraram. As pessoas de hoje dão ouvidos aos homens e deixam de lado a palavra de Deus. Muitas das pessoas de hoje vão às igrejas buscando ouvir a palavra de Deus e acabam ouvindo palavras de homens que deixam as Escrituras de lado e falam daquilo que não lhe convém, falam daquilo que lhe dá a própria glória. As palavras de tais pessoas não são dignas de fé, porque eles não falam do Criador, mas falam de si mesmo. Quando não, de outros. Todas as pessoas que vão nas igrejas, meus irmãos, as pessoas vão buscando uma orientação da palavra de Deus, porque essas pessoas querem ser conduzidas ao reino de Deus, à vida eterna. Mas muitas dessas pessoas que buscam o reino de Deus irão se perder. Por quê? Porque não leem a Bíblia Sagrada, não ouvem as palavras de Deus. E irão acabar se perdendo por darem ouvidos a falsos pregadores, a falsos pastores, que não lhes ensinam o caminho, que não lhes ensinam a verdade,
e que não lhes ensinam o caminho da vida. Assim como fiz em outros vídeos, irmãos, quero desejar-lhes a todos, desde já, um Feliz Natal. E mais uma vez dizer: que o dia 25 de dezembro, que é comemorado o nascimento de Cristo, essa festa é uma festa pagã. Deus não deixou na Bíblia o dia do nascimento de seu filho para que ninguém idolatrasse esse dia. Mas mesmo assim, criaram um falso dia. E nesse dia aproveitam para fazer suas festas, suas bebedeiras, suas orgias, dizendo ser o dia do nascimento de Cristo. Na Bíblia Sagrada se fala de um novo ano, de um ano novo. Esse sim nós podemos comemorar. Mas o nascimento de Cristo não existe na Bíblia como o dia exato, data. Então aproveitem o dia de Natal para fazer o bem, quando estiverem em família, para levarem a todos a palavra de Deus, a verdade, a vida, a salvação, a graça de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Amigos e irmãos, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe e nos purifique de toda maldade. Em nome de Jesus. Amém. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.